Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia dessa terça-feira, 25 de julho. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da sua Rede Brasil de Comunicação, e que bom, como sempre, poder contar com seu carinho e audiência. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de cabeça e pescoço. Como hoje é terça-feira, é dia de receita, né? E você também vai aprender a preparar um risoto de camarão com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje, tem também as notícias da internet sobre o nosso tema, enquete para você participar e muito mais. O programa está recheado, imperdível, e a gente conta com você. Julho é o mês de prevenção contra o câncer de cabeça. A campanha intitulada Julho Verde, ela alerta para a importância dos exames preventivos, que no caso de diagnóstico precoce, pode dar chances de cura superiores a 80%. Câncer de cabeça e pescoço é o nome genérico que se dá aos tumores que ocorrem na boca, na faringe, na laringe e nos seios paranasais. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a doença representa o segundo tipo de doença com maior incidência na população masculina do Brasil. E nas fases iniciais, os tumores podem ser assintomáticos, ou seja, não apresentar nenhum sintoma, mas à medida que vão se desenvolvendo, costumam causar alguns sinais e sintomas. A gente vai aprender a identificar e saber muito mais sobre eles com a ajuda dos nossos convidados. Eles vão nos ajudar a entender tudo isso e também os tratamentos e tirar todas as nossas dúvidas. Vamos conversar hoje com o Dr. Eberton Medeiros. Ele é oncologista clínico e atua no Hospital Real Português. Também é especialista em câncer de cabeça e pescoço. E também estará conosco aqui, participando e tirando as nossas dúvidas, o Dr. Gustavo Godoy, que já está no estúdio. Também é oncologista clínico, ele atua no Hospital das Clínicas, na Oncos e nas Oncoclínicas. Antes de iniciar o nosso bate-papo e contar com a participação dos nossos convidados, a gente vai à participação do repórter Gedson Pontes e a narração da Jéssica Moura com uma reportagem sobre o tema. Eliane descobriu que tinha câncer de pele na área do rosto há 5 anos. Desde então, ela tem se dedicado a um tratamento rígido para ficar curada. Iniciou tipo um cravo, e aí também eu usava o óculos, e o óculos foi tipo machucando. Evitar principalmente o sol, ter alguns cuidados, o estresse também, né? Várias coisas, a alimentação, tudo isso também conta, né? Laudiceia também tem câncer de pele. Ela conta que começou a sentir a pele arder e desconfiou que tinha alguma coisa diferente. Começou também através de esse sinal. Daí eu comecei sentindo doendo aqui, coçando, incomoda muito, queima, arde. Já a Maria Denise teve câncer de tireoide. Há 1 ano ela realizou uma cirurgia para retirar o tumor, que ficava bem visível na área do pescoço, mas precisou interromper o tratamento porque engravidou. Agora ela nos conta que o câncer voltou. Vou fazer outra cirurgia, porque quando a pessoa é gestante não pode, né? Porque é muito forte o tratamento. Eliane, Laudiceia e Maria Denise têm em comum cânceres nas áreas da cabeça e do pescoço. Eles são mais comuns entre os homens acima de 40 anos, mas como vimos, muitas mulheres também têm sido atingidas. O diagnóstico precoce aumenta e muito as chances de cura. O Hospital de Câncer de Pernambuco é referência quando se fala do assunto. Ele é responsável por 60% de todas as cirurgias envolvendo câncer de cabeça e pescoço no estado. A gente deve diferenciar os tumores intracerebrais, que são neurocirurgia, e os tumores da cabeça e pescoço, que seriam os tumores superficiais ao crânio. Então, seriam os tumores de pele. E aí, a parte mais interna, então você teria o câncer de boca, que é um dos tumores mais incidentes nos homens, tumor do laringe, tumor do orofaringe, do epifaringe. Nesses casos, a chance do paciente ser curado é de 80% se houver um diagnóstico precoce. Por isso, é preciso ficar bem atento aos sinais que o corpo dá. Toda lesão que demora a cicatrizar e que forma crosta, que sangra com frequência, ela é, de forma suspeita, um câncer de pele. O tumor da glândula salivar é um caroço, é um nódulo, uma tumoração que surge na região das parótidas, das submandibulares. Um tumor de tireoide, ele pode surgir de várias formas, como uma tumoração que surge aqui na face anterior do pescoço mais baixa, pode surgir como um distúrbio de deglutição, um distúrbio de você não consegue engolir adequadamente as coisas. Para reforçar a importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço,
A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço idealizou o Julho Verde, um mês inteiro dedicado ao tema. Um dos alvos principais do Julho Verde é a gente orientar a nossa população sobre a presença das lesões preveníveis. O que é que a gente pode fazer para prevenir vários dos tumores da cabeça e pescoço? Cigarro. Cigarro é um veneno. A associação do cigarro com a bebida, outro veneno, porque a junção cigarro, bebida, tabagismo, etilismo, eles são um causador principal de câncer importantíssimo, que é o câncer da boca, do orofaringe e do laringe. Muito boa matéria para a gente introduzir esse tema importante, né? Estamos nesse mês do Julho Verde, que a gente vai falar bastante sobre isso aí. Vamos ter esse mês inteiro com atividades para que a população possa conhecer mais sobre a doença e o assunto do dia, como sempre, prestando esse serviço para você. E por falar em prestação de serviço, a gente não apenas te passa a informação, como a gente também quer a sua informação. Se você tiver a sua dúvida, você pode mandar para a gente também. A sua participação é extremamente importante aqui no programa. E a gente pergunta para você na enquete de hoje: você acredita que deveria haver mais campanhas para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço? Para responder, você pode ligar para o telefone 3424-1977, falar direto com a nossa produção, ou você também pode ir na nossa página no Facebook, facebook.com/assunto do dia. Ou você pode também participar pelo nosso WhatsApp, 99418-1206. Pelo WhatsApp você também pode mandar a sua pergunta para nossos especialistas responderem aqui no programa, tá bom? O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço é clínico e em uma simples consulta médica já dá para ser suspeitado. A confirmação é feita por biópsia. Podem ser necessários outros exames para avaliação do estágio da doença e do melhor tratamento a ser indicado. A gente vai aprender mais sobre o tema. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados. O oncologista clínico, Dr. Eberton Medeiros. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Bom dia, Guilherme. Bom dia, telespectadores. O prazer é todo meu e uma honra estar aqui para compartilhar essas informações. A honra toda nossa. Da mesma forma também, Dr. Gustavo Godoy, muito feliz aqui com a sua presença. Muito obrigado pelo convite novamente. Também, como o Dr. Eberton falou, um prazer estar aqui para ajudar a população com algumas informações úteis. Olha, como a gente já havia falado, né, nós trouxemos aqui logo na introdução do programa, o câncer de cabeça e pescoço é um nome genérico que é dado para tumores nessa região. A gente pode dizer mais ou menos isso? E aí teria boca, laringe, tireoide também seria uma delas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa definição do câncer de cabeça e pescoço. Quer começar? Exatamente. O câncer de cabeça e pescoço, Guilherme, como você já mesmo falou, é todo tipo de câncer que desenvolve na área de cabeça e pescoço, exceto antes o crânio, que aí entraria na área do sistema nervoso central, já é um outro capítulo, né? A reportagem falou muito bem dos cânceres, mostrou casos dos cânceres mais superficiais, né, que são mais palpáveis, mais fáceis de ser observados, né, na população, que são cânceres de pele nessa região, o câncer de tireoide, que é um órgão mais superficial. Mas de uma forma geral, dentro da especialidade de oncologia clínica, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço especificamente, a maior parte desse cenário, nós estamos falando dos carcinomas epidermoides, da boca, da orofaringe, da hipofaringe e da laringe, né, que são estruturas do trato aéreo digestivo superior e que sofre a ação desses agentes comentados na reportagem. Eu acrescentaria a informação que o Dr. Arcoverde falou em relação ao tabagismo. Então, assim como o Dr. Eberton comentou, a área da região do sistema aerodigestivo que é exposta à fumaça sofre a ação desses carcinógenos, especialmente o cigarro, e pode dar origem a esse tipo de carcinoma epidermoide, que é a histologia mais comum e é o que a gente está mais habituado a encontrar nessa população masculina, como comentado, né, na reportagem. Então, os homens, eles têm uma incidência maior desse tipo de tumor em relação às mulheres, e as regiões em que mais a gente encontra esse tipo de tumor é justamente nessa região da boca, da faringe, da hipofaringe e da laringe, que é o órgão da fonação. Então, apesar de a gente também incluir câncer de tireoide e câncer de pele, a maioria dos tumores são esses carcinomas epidermoides dessas mucosas. Uma coisa que a gente
já queria desmistificar inicialmente, porque quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, eu nunca tinha pesquisado mais a fundo isso. E fala câncer de cabeça e pescoço, a gente pensa logo numa coisa do cérebro também que engloba, mas na verdade não, né? Cérebro, problema, vamos dizer assim, cerebral não tem nada a ver com câncer de cabeça e pescoço, ou tem? Não, na verdade isso é uma divisão para facilitar o entendimento de doenças semelhantes. Então, o comportamento desses carcinomas epidermoides de mucosa que eu falei para vocês tem um comportamento que se assemelha e que é diferente de um tumor que nasce do cérebro. Então, apesar dele ter esse cabeça e pescoço, porque um carcinoma epidermoide da região da pele, por exemplo, do couro cabeludo, ele também está nesse grupo, mas por ter um comportamento diferente, ele é estudado separadamente, mas apenas por uma questão didática, certo? E quais seriam as principais causas? Né? Vocês já citaram aí a questão do tabagismo também. Alcoolismo também tem a ver, né? Né? Diante desse cenário, falando especificamente do carcinoma epidermoide de boca, orofaringe, hipofaringe e laringe, né, que é o cenário teoricamente mais comum nesse, como o Dr. Gustavo falou, de longe, o principal agente etiológico seria o tabagismo, né, o ato tabágico. Né? E a associação com o etilismo, né, com o consumo do álcool, aí aumenta em alguns estudos de 40 a 100 vezes a chance desse indivíduo desenvolver durante a vida, principalmente a partir acima dos 40 anos, um câncer desse tipo. Né? Um outro fator de risco que está se falando cada vez mais é o vírus HPV, o papiloma vírus humano, que também está implicado no câncer de colo uterino, tão comum aqui no nosso meio. E esse vírus pode estar implicado em todas essas regiões anatômicas, mas principalmente na orofaringe. Tá? Quando você fala em pele, aí como qualquer câncer de pele dessa região, o principal fator etiológico seria a exposição aos raios solares. Né? E tireoide, aí tem a questão heredito familiar, exposição a irradiações e causas não conhecidas. Né? Algo a acrescentar, doutor Gustavo? Bom, a informação que a gente sempre frisa para a população é essa questão do tabagismo, como o doutor Everton comentou, a associação com o álcool ela é muito deletéria, ela é muito arriscada. Então, uma coisa que o doutor Arco Verde comentou é a questão do combate ao tabagismo. A gente precisa incentivar que as pessoas parem de fumar, porque ele de fato é um fator de risco muito importante e não é possível, na maioria das vezes, parar de fumar sem a ajuda de médico e de medicamentos. Então, não é uma questão apenas de boa vontade. Então, as pessoas também têm que ser orientadas que elas devem procurar atendimento médico e receber medicações para diminuir a chance dela voltar a fumar. Então, isso também é uma coisa bem importante. É porque é difícil, muitas pessoas acham que é apenas a força de vontade, né? Se eu quiser parar de fumar, eu paro. Então, é necessário incutir na mente da sociedade que muitas vezes é necessário um acompanhamento médico para que a pessoa tenha esse sucesso, né? Isso. E uma coisa que eu acho interessante ainda sobre o fumo é que não existe, inclusive na caixa de cigarro, não existe níveis seguros para o uso dessa substância, né? Então, mas eu fumo pouco, mas ainda assim já é bastante prejudicial, né? Mesmo que a pessoa utilize pouco, né? Exatamente. E a gente também informa ao paciente que depois do diagnóstico de câncer, ele precisando fazer algum tratamento, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, se ele continuar fumando, o prognóstico dele é pior. Ele tem uma chance maior da doença voltar, de ele não se curar da doença quando ele permanece fumando. Então, uma vez tendo o diagnóstico, o paciente tem que ser orientado que ele tem que parar de fumar de qualquer forma. Outro ponto que foi falado aí, foi citado essa exposição, vamos dizer, excessiva, abusiva ao sol, né? Qual que seria a orientação? Utilizar filtro solar? É algo que muitas pessoas só utilizam para ir para a praia e tal, mas deve-se haver um cuidado maior quanto a isso. Ah, sim, não tenha dúvida disso.
Nós vivemos numa zona praticamente equatorial, né? Muito próximo da linha do Equador, onde os raios solares se expõem com muita intensidade. E as orientações vão desde uma estratégia poupadora de sol, que a gente chama, né? Utilizar roupas que, sempre que possível, que cubra a maior parte possível de áreas expostas, até o uso de protetor solar com um fator de proteção idealmente acima de 30, 50, em todas as áreas do corpo, principalmente as áreas expostas, independente se vai ou não sair de casa ou do trabalho, e lembrar de reaplicar, né? Lembrar de estar sempre reaplicando, pelo menos a cada 4 a 6 horas, devendo ser reaplicado. Uma coisa interessante, principalmente que a gente está falando de cabeça e pescoço, é lembrar de, como a gente está falando de boca, o lábio dentro da cavidade da boca e cavidade oral é onde a exposição solar ganha um aumento de intensidade junto com o fumo, e lembrar de usar sempre o protetor solar labial, né? Tem os protetores específicos, utilizar assim como se utiliza para o resto da pele. E na hora da aplicação da pele, lembrar das pálpebras, superior, inferior, e orelhas, que são áreas que normalmente são negligenciadas, né? Durante a aplicação dos protetores. A gente volta daqui a pouco, o assunto do dia vai para uma rápida pausa, mas não saia daí. Hoje no programa estamos falando sobre câncer de cabeça e pescoço, e a gente vai agora para o quadro Mitos ou Verdades. Muitas vezes a gente pesquisa e até mesmo pela internet a gente quer saber algumas informações e surge muita coisa. O que é mito e o que é verdade não dá para a gente saber, mas nossos especialistas estão aqui convidados para tirar as nossas dúvidas. Vou pedir para a produção trazer aqui para a gente a primeira tela de hoje. Diz o seguinte: o câncer não apresenta dores imediatas. Doutor Gustavo, isso é mito ou verdade? Isso é verdade. Então, o doutor Arcoverde também, na reportagem, frisou: se você tiver uma ferida que não cicatriza em pouco tempo, então vamos dar o exemplo de uma afta. Normalmente, a história de uma afta é que ela vai ter um período mais doloroso, e uma semana, 10 dias aproximadamente, ela tem uma cicatrização completa. Então, se você tem uma ferida que não cicatriza com esse intervalo, você deve se preocupar, procurar um atendimento para fazer a investigação se isso se trata de um câncer da região de cabeça e pescoço ou não. E uma coisa importante também frisar é que, principalmente nessa população de tabagismo, né, que faz uso de cigarro, é que algumas lesões aparecem na mucosa com aspecto avermelhado ou com aspecto esbranquiçado, não necessariamente uma ferida, mas isso é uma lesão de risco que pode levar ao desenvolvimento de um câncer. Então, mesmo que você não tenha uma ferida, mas você observou uma mancha avermelhada ou esbranquiçada na mucosa da boca, você também deve procurar atendimento médico. Bom, então essa é a verdade, né? O câncer não apresenta dores imediatas, mas no momento inicial, principalmente, é que a pessoa deve buscar o acompanhamento médico, é quanto mais cedo descobrir melhor. Então, como disse o doutor Gustavo, se a pessoa vê alguma coisa, uma afta, por exemplo, uma ferida, é principalmente na boca, não é? Que tem essa questão da falta da dor, mas o problema já começou. Nesse momento inicial, é perfeito, vamos dizer assim, para que a pessoa comece o tratamento, né? Porque aí vai ser muito mais fácil de ter cura, né, doutor Everton? Exatamente. O ideal é que a pessoa possa não se expor aos fatores, né, de risco, logicamente, como a gente falou aqui, vem frisando sempre que é o principal fator de risco, o tabagismo, que é uma doença, como foi muito bem falado por Gustavo. Mas, uma vez desenvolvido a neoplasia, o ideal, não tenha dúvida, é que se seja diagnosticado o mais precoce possível. E o mais precocemente possível, via de regra, é uma lesão, como o Gustavo explicou, como foi falado aqui, e que não apresenta maiores sintomas, não. É uma feridinha, é uma lesão, uma cor alterada, é uma tumoração que está iniciando e que não espere grandes sangramentos, dores, enfim, grandes sintomas, não.
Por isso que o acompanhamento médico é importante. Esse sempre, acompanhamento né? médico é importante. As sociedades, de uma forma geral, fazem duas recomendações principais quanto ao câncer de boca, né? Uma visita ao profissional dentista, pelo menos semestralmente, né? No nosso meio é uma coisa interessante, porque é um momento de se avaliar, né? Já que se faz as revisões dentárias, os cuidados dentários, e é o momento de se reavaliar, ou o autoexame da cavidade oral, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Onde você vai fazer a inspeção, olhar a boca, a gengiva, mucosa da bochecha, a língua, embaixo da língua, né? Justamente a busca de lesões iniciais que não estejam causando sintomas. Ok, então essa é verdade. O câncer não apresenta dores imediatas, por isso é bom estar sempre acompanhado de um médico para poder ver aí se há algum problema que você não percebeu por conta da falta de dor. Vamos para a próxima tela agora. A próxima tela. O consumo em excesso de carne vermelha pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer na região? Eu gosto muito de carne vermelha e estou preocupado que seja verdade, doutor. Pois não, doutor Gustavo. Bom, a carne vermelha ela é um fator de risco mais evidente, mais claro para o câncer coloretal, para o câncer de intestino. Para o câncer da região de cabeça e pescoço, ela não é um fator de risco muito claro. Então, o fator de risco mais importante para a região da cabeça e pescoço realmente é o cigarro e o álcool. Tá? Para a região de cabeça e pescoço, isso é mito. É mais para o câncer de intestino. Mas, de toda forma, é importante que se tenha cuidado com isso, né? Porque, como o senhor falou, você não vai estar, nessa região você não vai estar tendo problemas, mas pode acarretar problemas em outro momento, né? Então, apesar de ser mito no sentido dessa região, é bom que a pessoa tenha cuidado nesse consumo excessivo de carne vermelha. Que outros alimentos a gente poderia citar também que podem ser prejudiciais aí, cancerígenos? Tem muita informação que a gente ouve acerca disso e não sabe o que é mito e o que é verdade. Existem estudos das mais diversas formas, né, quanto a isso. A alimentação em si dessa região, o que alguns estudos mostram benefícios na alimentação com frutas e verduras, né? Uma alimentação rica em frutas e verduras parece ter um certo efeito protetor no câncer dessa região, não só dessa região, né? Como trato gastrointestinal, praticamente todo, né? Agora, quanto à nocividade, realmente, de uma forma geral, o que se recomenda, o que os estudos mostram é o cuidado com a carne vermelha, né? O recomendado são 3 porções por semana, né? Pensando em todo o organismo. Os industrializados, principalmente enlatados, que usam substâncias conservantes, isso aí deve ser com moderação, não é? E de uma forma geral, a alimentação o mais saudável possível, o mais natural possível, que é o que vai beneficiar a todos nós, não tenha dúvida disso. É sempre importante ter cuidado com a alimentação, né? Próxima tela, produção, para a gente conferir qual que seria o próximo mito ou verdade. A alimentação rica em frutas e verduras pode ser um fator de proteção. Acabamos de falar sobre isso, né? Sobre a importância dessa alimentação rica em verduras. Mas eu queria também comentar, se a gente falou da carne vermelha ali, a carne branca, o peixe, o frango, é aconselhável a gente se alimentar dessa carne? Ela seria, de certa forma, mais saudável do que a carne vermelha? A gente não tem o fator individual que faz a carne vermelha trazer o problema. Provavelmente é pela quantidade de gordura que está presente naquele tipo de alimento. Então, o que a gente também explica para os pacientes é que existem fatores diversos, protetores, e fatores que são maléficos. Então, a gente precisa tentar colocar a balança positiva para o lado da proteção. Então, se a gente tem uma refeição rica em alimentos naturais, como o Dr. Everton falou,
e tem uma quantidade menor de carne vermelha, com uma quantidade de carne branca, peixe e frango, isso é um conjunto protetor, assim como não fumar, beber com moderação, fazer atividade física. Então, o conjunto de hábitos de vida saudáveis são protetores, mas a gente tem muita dificuldade de encontrar um número e encontrar um fator, já que para isso, para o desenvolvimento de um câncer, você leva décadas. Então, é muito difícil você encontrar um único fator numa população que é bastante heterogênea e eleger só apenas um deles. Então, é o conjunto de tudo isso que a gente recomenda para os pacientes de hábitos de vida saudáveis, alimentação rica em vegetais, né, frutas e verduras, pobre, né, diminuir, limitar a carne vermelha e os conservantes, os industrializados, e evitar o tabagismo, limitar o consumo de álcool e fazer alguma atividade física. Isso é muito interessante porque passa muito pela a forma de preparo da nossa alimentação também, né? Culturalmente a gente é um povo que gosta muito de um tempero, gosta muito de uma gordura muitas vezes, e aí a pessoa pode achar assim, eu estou comendo até pouca carne, mas essa carne que ele come é muito mal preparada, né? Muito na gordura, muito coloral, muita coisa. Isso deve ser levado em consideração também, né? Não apenas a quantidade que a gente come, mas a qualidade do preparo também, isso deve ser levado em consideração, né? Com certeza. Vamos para a próxima tela, produção? Câncer na boca pode ser causado pelo uso de próteses dentárias. Essa é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, doutor Heberto. O que dizer a respeito disso? É mito ou é verdade? Então, isso aí tem uma certa polêmica, porque estudos iniciais mostravam que sim, próteses dentárias mal reguladas que causasse algum ferimento, algum desconforto, isso cronicamente poderia vir a desenvolver câncer naquela região. Estudos mais recentes e melhores, mais planejados, melhores controlados, mostram que isso não é, a princípio, um fator de desenvolvimento, não. Então, à luz mais recente, isso é um mito. Mito, né? Agora, uma questão que eu queria perguntar acerca do câncer de boca, vou tentar formular bem minha pergunta, não sei se vai dar para os senhores me entenderem. Mas o que é que acontece primeiro? O câncer, ele gera a ferida na boca ou uma ferida pode evoluir para um câncer? É o contrário. O desenvolvimento do câncer, com o desenvolvimento é que vai aparecer o ferimento, a ferida, a lesão, a afta, o sangramento. Assim, porque muitas vezes a pessoa pode ficar preocupada, né? Estou com a afta, meu Deus do céu, tenho que tratar logo para não evoluir para um câncer, mas não é assim, né? Eu acrescentaria em relação a essa questão de sintomas. A gente está falando muito de ferida. O que a gente precisa lembrar é que existem algumas funções nessa região de deglutição, fonação, que tem que ser lembradas. Então, se você passa a desenvolver uma dificuldade de deglutição, começa a se engasgar com mais frequência, isso não passa, ou você começa a ter uma mudança da tonalidade da sua voz, que a gente chama de rouquidão, e isso também não passa com o intervalo de uma semana, com o intervalo de uma gripe, de uma laringite comum, você também tem que procurar um atendimento médico, porque isso também é um dos sintomas que podem se apresentar num paciente com um tumor dessa região de cabeça e pescoço. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que uma rouquidão ou qualquer problema é porque a gente toma muita água gelada ou qualquer coisa assim, mas é bom também buscar o aconselhamento médico. Vamos para a próxima tela. Enxaguantes bucais têm relação com a formação de tumores na boca? Eu, por exemplo, eu gosto sempre de escovar os dentes e utilizar um enxaguante depois. Isso vai gerar algum problema ou é mito? Doutor Heberto. Não existe nenhum estudo que eu conheça de relação de enxaguante bucal com câncer de boca, não. Desconheço. Não sei se Gustavo... Isso mesmo. Na verdade, ele vai até ajudar nessa questão da higienização, né, dessa região, que é importante também. Esse cuidado todo, se você se preocupa com isso, ao perceber algum problema, você vai rapidamente procurar o seu dentista. Então, isso seria, teoricamente, um fator que ia facilitar a pessoa ter um diagnóstico até mais precoce. Ótimo. Então, é mito, tá, gente? O enxaguante bucal, não há nenhum estudo comprovando que ele
tem alguma relação com tumores na boca. E a próxima tela, será que é mito ou é verdade? A cirurgia de retirada da laringe impede que o paciente volte a falar. Isso é mito ou é verdade, doutor Gustavo? Bom, isso é verdade porque o órgão da fonação é a laringe. Então, se você remove, você não tem mais o órgão que está responsável pela emissão do som. Mas existem alternativas para que o paciente volte a falar sem a laringe. Então, mas precisa ter uma readaptação, uma reabilitação para que isso aconteça. Mas o órgão da fonação da nossa voz é a laringe. Se a gente remove, a gente não tem mais aquele órgão. Então, precisa de um trabalho de reabilitação para que o paciente volte a falar sem alguns instrumentos, e também existem instrumentos que podem ser utilizados para ajudar na fonação. Uhum. Pois não, doutor. Além disso, só para não ficar um estigma, os tumores iniciais, e mais uma vez a gente volta ao diagnóstico precoce, né, de laringe, e aí isso que a gente está falando, como o Gustavo bem frisou, de ferida, sangramento, o afta não é o caso, porque a laringe está mais internamente, então a gente vai perceber mais com alteração da fonação, rouquidão, etc. Se o diagnóstico é precoce, você pode, além de outras opções não cirúrgicas, mas você pode lançar mão da cirurgia parcial, com a retirada, em vez de fazer a retirada completa do órgão, você tira apenas a parte acometida junto com o que nós chamamos de margem de segurança, e o paciente, logo após a recuperação cirúrgica, volta a falar sim, não com a mesma funcionalidade anterior, mas uma coisa muito próxima. Então, mais uma vez, frisando a importância do diagnóstico precoce. Sobre essas questões também de procedimentos, a gente vai voltar a falar no bloco seguinte do programa, tá? Vamos para a próxima tela, gente, conferir. A exposição à radiação de exames de raio-x pode causar câncer de tireoide? Essa é uma dúvida que a população tem muito. É uma polêmica também aí, porque tem gente que diz que causa, que não causa. E aí, é mito ou verdade? É verdade. Tanto que quando a gente vai realizar algum exame de raio-x, a gente deve proteger essa região da tireoide, já que ele é um órgão muito superficial e suscetível a qualquer tipo de radiação. Então, a gente vê também sobreviventes de bomba atômica, de guerra, né, com bomba atômica, eles têm uma incidência maior de cânceres, inclusive câncer dessa região de tireoide. Então, isso é verdade. Deve haver uma preocupação, então, quando a pessoa for fazer algum exame, né? Sim. Não precisa ser também não é causa, né? É uma causa, não tenha dúvida disso. Mas a quantidade para não causar um furor geral, a quantidade de irradiação no exame que vai ser feito eventualmente, né, não é uma grande quantidade a ponto de causar susto, pavor na população geral, tá? Mas é importantíssimo o cuidado, porque é sim uma causa. Tá? Okay. Também não precisa ficar tão preocupado assim, achando que fez um exame e que já vai desenvolver, ser acometido, né? Vamos para a próxima tela, gente. O câncer de tireoide só se manifesta em mulheres? Mito ou verdade, doutor Heberton? É mito, né? O câncer, homens e mulheres têm tireoide e, portanto, os dois gêneros podem desenvolver câncer nesse órgão. Né? Mas há uma predominância? Ele é mais comum nas mulheres, sim. É bem mais, costuma ser, dos cânceres de cabeça e pescoço de uma forma geral, talvez seja o único que é mais frequente na mulher do que no homem. Porém, tem uma particularidade. Via de regra, talvez por diagnóstico mais tardio, no homem ele costuma ser mais grave. Tá? Talvez justamente porque a própria comunidade médica termina se preocupando em investigar mais precocemente nas mulheres, né, que é realmente o mais comum. Então tem essa particularidade. Mas ele pode se manifestar nos dois gêneros, nos dois sexos, masculino e feminino. Algo que a gente pode até comentar é que geralmente as mulheres elas têm um cuidado maior, né? Então, sim, eu creio que seja mais fácil identificar. A gente está falando muito sobre o diagnóstico precoce, mais fácil identificar precocemente nas mulheres que têm um costume maior de fazer exames do que nos homens. É necessário que os homens comecem a imitar isso das mulheres nesse sentido, né? Eu tenho dito
muitas vezes o pessoal pergunta, qual é essa especialidade? Sabe, eu sou oncologista clínico. E aí o pessoal fala, Deus me livre precisar de você. E na verdade não é bem assim. É importante que a população tenha um acompanhamento médico regular, com um oncologista clínico ou não. Porque se você tiver alguma alteração, se um médico o conhece, ele vai ter mais sensibilidade e perceber, olha, isso aqui não está bem, vamos investigar. Mesmo que o paciente não refira para o médico. Então, ele faz um acompanhamento regular. Então, isso pode ser feito com um oncologista? Pode, porque a gente vai estar com um direcionamento para o diagnóstico precoce de câncer. Então, a partir de uma certa idade, as mulheres precisam fazer mamografia, os homens e as mulheres precisam fazer colonoscopia para ver o intestino, os homens precisam fazer uma avaliação da próstata, e aí a gente tem que não só tratar a doença e promover saúde, que é essa questão da orientação dos hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação mais saudável e não fumar e fazer atividade física. Então, o oncologista, ele tem condição de fazer isso. Então, a população tem que mudar um pouco a questão do estigma e de não olhar para o oncologista como o mensageiro de uma má notícia. Na verdade, a gente tem como fazer uma promoção, uma prevenção, um diagnóstico precoce a partir do rastreamento. Então, isso é importante de ser dito também. Com certeza. É sempre importante cuidar da saúde. Tem mais tela, né, produção? Vamos para mais um mito ou verdade? O fato de aparecer um nódulo no pescoço já é um indicativo de câncer de tireoide? Ou esse caroço, esse nódulo, pode ser algum outro problema, doutor Heberton? Veja, quando a gente fala de nódulo na região de pescoço, principalmente, sempre é prudente ser investigado. Não é uma região comum que a gente tenha nódulos, surgimento de nódulos ou crescimento de nódulos, né? Um nódulo é uma denominação muito genérica que pode ser várias coisas. Pode ser um cisto, um cisto epidérmico, nódulos de outras inflamatórios, acnes de outra fibrose de processos inflamatórios anteriores. Mas o nódulo, de uma forma geral, a gente chama a atenção de nos preocuparmos com doenças de natureza expansivas, que são as neoplasias que nós estamos falando. Dentro de várias causas de nódulos no pescoço, o câncer de tireoide sim precisa ser investigado, mas não só o de tireoide, né? Cânceres a gente tem que se procurar do médico, saber que nódulo é esse, onde que está esse nódulo, qual a consistência desse nódulo. É um nódulo sólido, é um linfonodo, vulgarmente falamos de íngua, para ser investigado. Tem características neoplásicas, tem características reacionais a uma infecção. Então, isso implica numa série de estratégias de investigação. Mas uma das possibilidades é sim que seja câncer de tireoide. Então, é mais uma questão para a gente dizer que vale a pena investigar, né? Vamos para a última tela do mito ou verdade de hoje. O câncer de tireoide tem evolução muito rápida e difícil cura. Isso é mito ou isso é verdade? Até nós conversávamos em off sobre esse tema, né, doutor Gustavo? Isso é mito. Na verdade, por ser um órgão superficial, qualquer alteração é mais perceptível. Então, ou o paciente sente, ou quando procura o médico consegue identificar. Então, esse pequeno nódulo vai ser diagnosticado precocemente e a pessoa vai ter uma chance elevada de cura. Então, dentre os cânceres da região de cabeça e pescoço, o câncer de tireoide é um dos que tem o melhor prognóstico, a maior chance de cura. Bom, isso é mito e a gente pode dizer, inclusive, doutor Heberton, que a cirurgia da retirada de tireoide, ela é um caminho muito utilizado e muito efetivo também, né? Extremamente efetiva, né? O tratamento cirúrgico associado ao tratamento com iodo radioativo, que é uma aplicação de um fármaco nuclear, praticamente muito próximo de 100% dos cânceres de tireoides chamados foliculares, né, que são os mais comuns, a chance de cura muito próximo de 100%. A ponto de que, muito raramente, esse tipo de câncer chega para nós, oncologistas, né? É um câncer de fácil manejo através de cirurgia e com o próprio endocrinologista, muito raramente necessitando de tratamentos outros complementares. Muito bom. Bom, encerramos e agora a gente vai para essa tela aqui
a tela do assunto do dia. Olha, o programa vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre câncer de cabeça e pescoço. Não esqueça de mandar sua dúvida para a gente responder aqui, tá? Voltamos com o assunto do dia. Você que está em casa está acompanhando o programa de hoje com imagens de William José, Williams Freire e Anastácio Bellarmino. E tem toda uma equipe por trás das câmeras trabalhando para levar esse programa até você. Hoje a gente está falando sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Nós tivemos no bloco anterior o quadro Mitos ou Verdades e os nossos convidados falaram aqui um pouco sobre procedimentos que são feitos em alguns tipos de câncer. O câncer de laringe, por exemplo, pode ser tratado, inclusive, com cirurgia. A gente pode ter também o tratamento de radioterapia ou quimioterapia. A gente vai falar um pouco sobre esses tipos de tratamento agora que podem ser utilizados, inclusive, de forma combinada ou também de forma isolada. Vamos falar sobre a traqueostomia, que a gente já conversava aqui um pouco no intervalo. Em que casos ela é utilizada e de que maneira acontece esse processo, doutor Everton? A traqueostomia é uma espécie de prótese, não é? Que vai substituir os órgãos que transportam o ar inspirado e expirado, né? Então, toda essa área superior. É uma prótese que se é colocada no pescoço, não é? E normalmente a gente lança a mão o cirurgião de cabeça e pescoço, principalmente, lança a mão desse aparelho quando você tem uma obstrução na parte superior, pode ser da laringe ou hipofaringe, que impede a passagem total ou parcial do ar por esses órgãos, né? Muitas vezes isso pode acontecer por causa da cirurgia também, por causa do nosso tratamento, seja cirurgia, seja radioterapia. Às vezes você começa com radioterapia, provoca um processo inflamatório tal que obstrui e você precisa dessa prótese. Ou a cirurgia, você vai retirar os órgãos, uma laringe, por exemplo, e não tem como reconstruir aquela área, então você vai precisar também dessa prótese. Tá? É um artifício bastante utilizado no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, principalmente quando eles estão relativamente avançados. Eu acrescentaria no bloco anterior, né, que também para a população que o fato de você precisar de uma traqueostomia não significa que você vai usá-la para o resto da vida. Ela pode ser temporária, por transição, né, essa complicação que o Dr. Everton comentou, mas uma vez tendo melhorado, não precisando mais, é só retirar e tudo volta ao normal, porque você pode ter um fechamento espontâneo dessa ferida operatória que fica aqui na região do pescoço. Quando é que a gente parte para a radioterapia e também para a quimioterapia no tratamento do câncer? Bom, isso daria um dia inteiro de discussão, certo? E eu também posso dizer que para o mesmo tumor, para o mesmo estágio, você pode contar com mais de uma opção de tratamento. Então, essa decisão leva em consideração as características do paciente, o tamanho da lesão, a localização, o grau de comprometimento de sequela com um ou outro tratamento, a preferência do paciente, a condição do hospital, a capacidade de reabilitação desse paciente. Então, não dá para eu dizer em linhas gerais assim quando utilizar. O que eu posso dizer é que a radioterapia ela tem um papel curativo, um potencial curativo para o tratamento de lesões precoces e ela também é empregada para o tratamento de doença mais avançada, com um potencial curativo. Mas você pode lançar mão da cirurgia numa doença precoce ou da radioterapia, mas quando é uma doença mais avançada que o tumor não é mais operável, o tratamento principal passa a ser a radioterapia. E em que momentos ou em que situações acontecem aquelas cirurgias que é necessária uma mutilação? A gente vê muitas vezes, somente em vídeos na internet, pessoas... são muito utilizadas essas imagens também em vídeos contra o tabagismo. Em que momentos essas cirurgias são necessárias? Bem, cirurgia, como o Gustavo falou muito bem, é um instrumento valioso no tratamento do câncer de cabeça e pescoço.
né? E quando você tem cânceres em áreas relativamente avançados, né? Em áreas mais sensíveis da face, né? Mandíbula, gengivas, eles estão muito avançados. E por algum motivo, né, o paciente não pôde usar, como foi dito, a opção de radioterapia para tentar mutilar menos, né? Ou, o que infelizmente às vezes acontece, principalmente em cidades, em centros onde não tem, de menor complexidade, onde você não tem disponível a radioterapia ou o paciente já irradiou anteriormente e a única chance é a retirada daquilo ali. Então, nessas situações, realmente se faz cirurgias bem de grande porte, não é? Com retirada de estruturas como mandíbula ou maxilar, que dão o formato mais preciso da nossa face, fazendo com que tenha uma certa deformidade. Tá? Isso hoje em dia está relativamente cada vez mais raro, né? As técnicas cirúrgicas melhoraram bastante, as técnicas de radioterapia também, né? As cirurgias de micro-reconstrução, que chama as cirurgias reparadoras, plásticas, também evoluíram tecnicamente e melhoraram muito os resultados estéticos finais disso aí. Mas ainda é possibilidade, principalmente nos tumores avançados. Daí, mais uma vez, a gente está sempre batendo na tecla do diagnóstico precoce. Doutor Gustavo, o avanço tecnológico tem colaborado para que a gente tenha tratamentos, como foi dito pelo Dr. Everton, que são, vamos dizer assim, menos invasivos, né? E eu queria que o senhor comentasse acerca do que a gente até comentou durante o intervalo. Ontem, eu dando uma lida breve no assunto, eu li que a radioterapia tem se tornado cada vez mais eficiente, mais eficaz. Isso é verdade? São equipamentos melhores hoje que a gente tem para fazer o tratamento radioterapêutico? Isso é verdade. O que a gente tem observado, a incorporação da tecnologia na radioterapia está permitindo que a rádio trate o tumor com a dose mais alta e que as regiões em torno do tumor não sofram tanto a ação dessa dose. Então, ficam sofrendo menos efeito colateral. Então, uma vez conseguindo aumentar a dose, porque essa área no entorno está sendo poupada, você consegue destruir mais células. Então, seu tratamento tem o potencial de trazer um controle de doença melhor. Então, realmente a tecnologia, essa técnica a gente chama de IMRT, que é a capacidade que a rádio tem de fazer um tratamento especificamente na lesão e diminuindo a dose nessas áreas do entorno. Então, isso foi possível a partir da incorporação de novas tecnologias. Vamos voltar um pouco para a questão das causas da doença, porque eu acho que é necessário, a gente falou um pouco agora sobre tratamento, mas eu acho que é necessário até tirar essa dúvida também, né? Seria um mito ou verdade, de certa forma. As pessoas acham que quem não escova o dente adequadamente, não faz a limpeza da boca como um todo, essa pessoa vai ter mais propensão a ser acometida de um câncer de boca, por exemplo. Isso é verdade ou não? Então, Guilherme, isso foi considerado verdade durante muito tempo, tá certo? Eu comentei alguma coisa naqueles mitos e verdades quando falou da prótese dentária, né? Eram considerados fatores de risco independentes, vamos dizer assim, ou seja, independente do paciente fumar, independente de beber bebidas alcoólicas, o fato de você ter uso de prótese dentária mal adaptada ou má higiene bucal produziria por si só, ou seria um fator de risco por si só isolado. Os estudos mais recentes mostram que não, ou seja, isso não é um fator por si só isolado. O que acontece é que normalmente as pessoas que têm uma má higiene bucal de uma forma geral, também são aquelas pessoas que exageram mais no álcool,
Também tem uso mais do cigarro, do tabaco. De uma forma geral, elas cuidam menos da saúde. Cuidam também, menos né? da saúde. E além disso, também o fato de você, Gustavo já falou também aqui rapidamente em outro momento, o fato de você ter menos cuidado com a sua boca, logicamente você vai observar menos lesões iniciais ou pré-malignas, né? Lesões esbranquiçadas ou avermelhadas que possam surgir, que você, com um tratamento relativamente simples, poderia evitar o desenvolvimento de um tumor. Então, o que acontece na realidade é isso. Não é o evento de má higiene por si só, mas o que está por trás disso aí. É toda uma questão de que essa pessoa, ela geralmente não vai ao dentista, como foi dito aqui. O próprio dentista pode identificar isso. Agora, quando a gente vai ao dentista, em que momento ele identifica? Por exemplo, se eu tenho alguma lesão na boca que pode gerar essa suspeição, eu for fazer uma limpeza, por exemplo, vai dar para o dentista identificar nessa limpeza aí um procedimento que, entre aspas, não tem nada a ver? Vai dar para identificar? Dá para identificar, porque como é uma cavidade, o profissional ele precisa de bastante iluminação. Então, com os dispositivos que ele usa, ele consegue visualizar isso de forma mais fácil, porque ele está com a região bastante iluminada e o paciente facilita abrindo bastante a boca e ele está equipado com luva, com os dispositivos, né, aquele espelho para fazer aquela visualização indireta. Então, realmente, o dentista é o profissional que vai ter mais capacidade, mais facilidade de identificar uma alteração que tenha na cavidade oral do que qualquer outro profissional. Vamos falar agora sobre os cânceres, os tumores de pele, não é? A gente comentava aqui também, de certa forma, mais uma vez, um mito ou verdade aí. Muitas pessoas comentam que quem tem a pele mais escura, como eu, por exemplo, devem ter menos cuidado, não, né? Apresentam menos risco de ser acometido com doenças de pele, com tumores, com câncer de pele. Isso é verdade, doutor? Os pacientes negros, eles têm uma maior... As pessoas negras têm maior quantidade de melanina na pele, não é? Que é o que confere a cor mais escura da pele. E a melanina é um protetor natural da pele contra os raios ultravioletas, tá? Então tem um menor risco, mas o fato de ter um menor risco não significa risco zero, tá? Também tem risco, e mais uma vez, ainda mais na localização geográfica que nós vivemos, né? Onde o sol é praticamente o ano todo, inteiro. Apesar das últimas semanas aí ter dado uma meio alterada no nosso clima. Então, precisa ter as mesmas preocupações de estratégia poupadora de sol, uso de protetor solar, pode até ser um pouquinho menos, mas precisa usar e reaplicar. Como eu falei, né, não é menos cuidado, é menos risco, mas para que o risco não se torne um problema, tem que ter o mesmo cuidado que todo mundo tem. Vamos para um rápido intervalo, o assunto do dia ainda tem mais um bloco, então não sai daí que a gente volta já já. O assunto do dia está de volta e a gente agora vai aprender a preparar um risoto de camarão no quadro Receita do Dia. Olá, você já pensou em trazer um pouquinho da culinária italiana para a sua cozinha? Hoje nós vamos preparar um delicioso risoto de camarão. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 500 gramas de arroz arbóreo ou carnaroli, 1 litro de água, 3 colheres de sopa de caldo de frutos do mar, uma cebola picada, azeite, 200 ml de suco de uva verde,
sal a gosto, 200 gramas de camarão, pimenta branca a gosto, 100 gramas de queijo ralado e 1 colher de sopa de manteiga. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o caldo. Então aqui eu já tenho água fervente e nós vamos colocar o caldo de frutos do mar. Após ferver, nós vamos reservar este caldo que a gente vai usar na hora da preparação do arroz. Então aqui numa panela nós vamos começar fazendo o refogado com cebola e azeite. Em seguida nós vamos acrescentar o arroz. Após mexer um pouco, o próximo passo é acrescentar o suco de uva. Agora nós vamos começar a colocar o caldo. Sempre colocar aos poucos e continuar mexendo o arroz. O ideal é colocar o caldo aos poucos e ficar mexendo até que o arroz cozinhe e fique al dente. Agora eu vou reservá-lo e nós vamos começar a trabalhar com os camarões. Aqui eu tenho o camarão já limpo, então eu vou temperar com sal e pimenta branca. Então numa frigideira aquecida nós vamos colocar primeiro o azeite. Em seguida nós vamos acrescentar os camarões. O camarão já está pronto, o ideal é grelhar até que ele fique rosado. Agora nós vamos reservar e pegar o arroz para finalizar. Nós vamos finalizar colocando o queijo parmesão e a manteiga. O risoto já está pronto, agora nós vamos montar o prato. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Olha aí, a receita do dia, um risoto de camarão para você fazer aí na sua casa. Você que não conseguiu anotar tudo, ficou travado aí vendo essa delícia na sua tela, não conseguiu, não se preocupa. Tá lá na nossa fanpage, no facebook.com/assunto do dia. Você vai ter acesso a essa receita aí para você fazer na sua casa, fazer muito sucesso aí e pode convidar a equipe do Assunto do Dia para experimentar essa maravilha lá. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos trazer aqui na tela as oportunidades de emprego no quadro A Vagas. Arquivista de documentos. São 5 vagas para arquivista. Ensino médio completo solicitado, experiência de 6 meses na função e aí a remuneração é de R$ 1.100. Tem mais vaga também. Oportunidade para quem busca trabalhar como auxiliar de cozinha. São 2 vagas, tá? Ensino médio completo solicitado. É necessário também ter 6 meses de experiência nessa função e o salário é de R$ 1.041. Quem estiver procurando oportunidade também vai poder encontrar para auxiliar de escritório. São 2 vagas. É necessário 6 meses de experiência na função, ensino médio completo e a remuneração é de R$ 1.060.
Só lembrando, gente, que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no Recife. E o número é o 155. O telefone para você ligar é o 3355-2900. Uma boa sorte para você que está procurando aí uma oportunidade de emprego. Que Deus te abençoe, tá bom? Olha, gente, vamos para cá para trazer para a tela ou a gente traz aqui na tela do telespectador, produção? A pergunta do João Carlos. Vamos trazer aqui mesmo, continuando a conversa com os nossos convidados. O João Carlos, ele mora na Iputinga, ele tem 58 anos. Ele diz: sou fumante desde os meus 17 anos. Ele pergunta: quais os riscos de ter câncer nessa região? Os riscos são altos, eu diria, não é, doutor? Com certeza. A questão da quantidade, ela é um fator importante. Mas você no começo do programa também lembrou bem. Fumar pouco não está protegendo absolutamente nada. Realmente a pessoa tem que parar de qualquer forma. Então, para o telespectador, é importante lembrá-lo que não é uma questão de boa vontade parar de fumar, você precisa contar com ajuda médica, porque você precisa usar alguns medicamentos para aumentar a sua chance de se livrar do tabagismo. E um detalhe também importante, né, que quanto mais tempo a gente passa com esse tipo de problema, fumando, até que a gente falava da exposição ao sol também, quem trabalha com isso, a pessoa que está constantemente com esse tipo de hábito vai ter uma dificuldade maior, né? Exatamente. E o tabagismo, ele faz o que a gente chama de campo de cancerização, né? Então, não é só uma lesão na boca, uma lesão... Não, toda essa área do trato aéreo digestivo, cada vez que você fuma, ela está sendo danificada e sendo iniciada, que é um termo mais técnico, para o desenvolvimento de neoplasias. Então, não existe nível seguro de tabagismo, ou 1, ou 10, ou 20. Lógico, provavelmente quem fuma mais terá maior predisposição, mas o fato de você fumar 1 também estará envolvido em risco. Bom, então, esse é o recado que a gente dá para todos os nossos telespectadores, tá bom, gente? Não fume e principalmente não misture também o álcool e o tabagismo, porque o problema vai se tornar ainda pior. Tem mais participação, a Célia Gouveia de Casa Amarela. Olá, Célia, tudo bem com você? Ela diz o seguinte: minha prima ficou sabendo que tem um câncer na tireoide há cerca de 3 semanas. Ela não sentia nada, não apresentava muitos sintomas. Isso pode acontecer? É a pergunta que a Célia faz. Ela vai agendar uma cirurgia para tentar tirar o tumor. Ela acrescenta: pode acontecer? A gente falou, inclusive, sobre ser uma doença assintomática às vezes, né? Exatamente. Então, isso mostra que ela está tendo diagnóstico no estágio precoce. Então, isso vai aumentar a probabilidade de cura. Então, a melhor notícia é você não ter diagnóstico de câncer, mas tendo diagnóstico de câncer nesse estágio precoce é uma boa notícia para você remover e resolver definitivamente o problema. Ok, então pode acontecer, e como a gente falou, o câncer de tireoide, né, ele pode ser, quando ele é diagnosticado principalmente precocemente, ele é facilmente tratável, vamos dizer assim, né? Então não há motivo para pânico. A Mira Silva de Casa Amarela diz o seguinte: minha irmã de 60 anos fez um canal há 4 anos. Esse dente está doendo e sangra quando ela passa o fio dental. Ela está assustada. Isso teria a ver com algum tipo de câncer e o que ela deve fazer? Bom, gente, além dessa pergunta, eu queria também ler a da Solange aqui, porque são casos parecidos, né? A Solange também pergunta isso. A Solange diz: eu moro em Camaragibe e quando uso o fio dental tem um sangramento no dente. E a gengiva, às vezes, fica inchada. Seria um sintoma da doença? São perguntas parecidas. E aí, o inchaço da gengiva, o sangramento no dente, doutor Everton, pode significar um câncer de boca também? Algum problema desse tipo? Solange e Guilherme, vejam bem, sim, pode ser um sinal. Nesse caso específico das nossas duas telespectadoras, parece a forma como se apresenta, a forma como ela conta a história, lembra muito mais um fato de ser doenças periodontais, né, com processo inflamatório de gengiva, gengivites, etc., do que uma história relacionada à neoplasia. Por quê? Porque, veja bem, um câncer, uma vez ele tendo surgido, a tendência dele é que a evolução seja contínua, né? Ou seja, apareceu a tumoração, aquela tumoração não vai desaparecer
se não for feito um tratamento. Ele vai sempre, progressivamente, aumentando. Pode ser mais rápido ou pode ser menos rápido, mas é sempre uma evolução em contínuo, não é? Assim como o sangramento, né? Lógico que pode ser ocasional, mas em sendo o câncer, né? Uma neoplasia dita maligna, ela seria sempre um contínuo, né? O processo. Não evoluiria com períodos apresentando, períodos não, ou quando eu passo um fio dental, ou só quando eu traumatizo, não. A evolução normalmente não é essa. Mas, isso a gente está falando através de um breve relato. Deve-se procurar o profissional adequado, o dentista, para fazer a avaliação local, para ter a certeza de que é isso mesmo e até para poder orientar o que deve ser feito. Tá? Só lembrando, gente, que a gente agradece muito a participação de todas as pessoas, tá, que estão mandando suas perguntas aqui. Eu creio que os nossos convidados ficam muito felizes em responder as perguntas também. Mas vale lembrar, aqui são dúvidas para você tirar, esclarecer e tudo mais, e ter o conhecimento. Não deixe de consultar um médico para que ele possa lhe avaliar. Os doutores aqui são extremamente qualificados, mas eles não têm como lhe avaliar a essa distância, né? Então, é importante que vocês tomem essa iniciativa. Deixa eu ler uma pergunta do WhatsApp aqui, gente. A Mauriceia, ela diz o seguinte: me chamo Mauriceia, gostaria de tirar uma dúvida. Meu neto tem o que se chama de mordida cruzada. Segundo a dentista, isso deve ter ocorrido com cirurgia. Deve ser corrigido com cirurgia. Ou poderá no futuro acarretar problemas maiores, como até câncer. Existe veracidade nisso, mordida cruzada? Se a pessoa não fizer aí essa correção, gerar um câncer? Acho que não, acho pouco provável, né? O fato de o profissional ter dito que para resolver o problema tem que ser cirurgicamente, não significa que, porque a gente está falando que cirurgia é o que trata câncer, é para prevenir câncer. Não acho que seja o caso. Então, ela deve seguir nesse acompanhamento com um profissional, seguir as orientações, porque uma vez existem problemas ortodônticos, né, que só são resolvidos com cirurgia de fato, mas não tem essa relação com câncer, não. E são cirurgias bem menos complexas, né, do que acho que a gente citou aqui, né? Não tem uma relação assim, né, doutor? Bom, dúvida tirada, a gente vai agora para a dúvida da Patrícia Fernanda, que é de Abreu e Lima. Ela tem 34 anos. Ela diz: tenho dificuldade de engolir alimentos, inclusive água. Fico até com dificuldade na hora de respirar. Isso é um indício de algum problema na região do pescoço? Qual é a especialidade que eu devo procurar? Muito boa pergunta, né? Além de falar sobre o problema, ela pergunta qual especialista que ela deve buscar. Ela tem sintomas que podem, eventualmente, ser atribuído a uma neoplasia nessa região, né? Ela tem 34 anos. 34 anos. A gente não sabe história de tabagismo, de etilismo, mas enfim, com essas queixas é interessante procurar um cirurgião de cabeça e pescoço que vai fazer uma avaliação local com aparelhos específicos e saber se existe algum fator anatômico que possa estar causando esses sintomas e definir qual o tipo de tratamento que deve ser realizado. Isso é muito importante, né, doutor? Saber exatamente que profissional procurar. Essa preocupação da nossa telespectadora é uma preocupação que todos devem ter, né? Procurar aquele profissional determinado para responder aquela pergunta, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem marcar uma consulta facilmente com um especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, nesse caso, ela pode procurar um clínico geral, ela, se tiver acesso, ela pode passar em consulta com um otorrino, que pode fazer esses exames endoscópicos e visualizar essa região, ou um dentista, enfim. Então, ela precisa de um atendimento inicial, de preferência com um cirurgião de cabeça e pescoço, mas se isso não for possível, ela deve procurar um atendimento mais generalista, que vai avaliar e dar as orientações que ela precisar. Olha, foi interessante o comentário, doutor Gustavo, porque o senhor falou, né? Tem muitas pessoas que não têm essa facilidade de marcar, aí passa por uma questão social. E aí a pergunta que eu queria fazer, ela tem um cunho, de certa forma,
um pouco social, queria que os senhores comentassem acerca disso, que é a nossa enquete, né? A gente perguntou na nossa enquete o seguinte: você acredita que deveria haver mais campanhas para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço? Inclusive, o programa está acabando daqui a pouco, mas você ainda pode responder através de facebook.com/assunto do dia ou 3424-1977 para falar com a nossa produção, ou através do nosso WhatsApp 994181206. Os senhores acreditam que deveria haver, vou começar pelo Dr. Eberton, mas também quero a opinião do Dr. Gustavo, deveria haver campanhas até para que a população entendesse mais? A gente está trazendo esse programa aqui, mas no dia a dia as pessoas não têm tanta informação. Até esse Julho Verde é importante por causa disso, né? Não tenha dúvida disso, né? O câncer, de uma forma geral, ele vem com o envelhecimento da nossa população, não é? Com a melhora da assistência médica quando o indivíduo é mais jovem, das doenças infecciosas, do controle um pouco melhor, e por causa de fatores outros que nós desconhecemos, a neoplasia, o câncer, é uma doença que vem aumentando sua incidência no decorrer dos anos, de forma importante, a ponto de hoje ser a segunda causa de morte no Brasil, né? Só perde para doenças cardiovasculares. E o câncer de cabeça e pescoço, na população geral, ele é entre quinto e sexto mais frequente, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. Dessa forma, campanhas de conscientização, e nossa população, de uma forma geral, infelizmente, pelos mais diversos motivos, termina tendo pouco acesso a informações e a assistência médica, de uma forma geral. Então, quanto mais campanhas educativas, informativas, estiver disponível para a nossa população, melhor. E câncer de cabeça e pescoço, especificamente, que termina, de uma certa forma, sendo esquecido, né? Porque a gente está sempre, de uma forma geral, próstata, mama, né? Até pulmão, né? Cólon, mas câncer de cabeça e pescoço, de uma forma geral, se fala menos, e nós temos uma população extremamente afetada por essa patologia, em que o diagnóstico precoce faria toda a diferença, né? Então, é extremamente importante, a enquete mostrou isso aí pra gente. Antes do Dr. Gustavo dar a opinião dele, eu queria trazer já o resultado da enquete, porque a hora está voando e os nossos telespectadores já responderam bastante. A gente perguntou se você acredita que deveria haver mais campanhas para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Uma maioria acha que sim, 75% dos nossos telespectadores acham que sim, deveriam haver mais campanhas, e 25% acreditam que não, estão satisfeitos com a quantidade de campanhas que tem havido sobre o tema. Eu queria agradecer desde já, Dr. Eberton, o Dr. Gustavo também. Eu queria, Dr. Gustavo, que o senhor, nesse momento aí final, fizesse suas considerações finais e falasse um pouco sobre a importância dessas campanhas e também da gente debater esse tema aqui nesse programa. Bom, a campanha, ela serve como um veículo, né, de comunicação para se discutir um tema específico. Como o Dr. Eberton lembrou, o cigarro, ele causa câncer nessa via aerodigestiva, que vai cabeça e pescoço, laringe, pulmão, só que esôfago também, estômago, não esquecendo também os cânceres distantes, que são câncer de rim, câncer de bexiga. Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante para diversos cânceres. Então, a campanha, ela é importante para chamar atenção para uma doença específica, mas a gente deve lembrar a necessidade da promoção da saúde. A gente precisa incentivar os nossos pacientes a fazerem uso de hábitos de vida saudáveis, alimentos naturais, evitar o tabagismo e praticar atividade física. E não esquecer de ter um acompanhamento regular, que pode ser com um oncologista clínico ou com um clínico geral. Alguém que tenha sensibilidade para perceber quando alguma coisa estiver fora do lugar, para dar esse diagnóstico precoce. Então, a campanha Julho Verde chama atenção para o câncer de cabeça e pescoço, mas o cigarro, ele é um problema para outros tumores também. Então, essa conscientização da população é importante, já que os médicos não vão em busca do paciente. Os pacientes é que devem procurar o médico. Então, quanto mais a gente difundir esse tipo de informação, mais benefício a gente vai trazer para a população.
Pessoal, nós estivemos com o Dr. Heberton Medeiros, oncologista clínico e especialista em câncer de cabeça do Hospital Português. Muito obrigado, Dr. Heberton. Eu que agradeço. Dr. Gustavo Godoy, oncologista clínico do Hospital das Clínicas. E também estivemos com você. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais programa Assunto do Dia. E aí, o apresentador Valson Balbino estará de volta comandando o programa. Muito obrigado, equipe, por mais um dia de trabalho. Muito obrigado a você. Amanhã encontro marcado, ao vivo, 9h30 da manhã. Forte abraço e até lá.